Acordo define a área total do Parque da Serra da Canastra. O ICMBio se comprometeu a montar um plano de trabalho para regularizar as áreas não demarcadas da Serra da Canastra. TRE faz audiência pública para esclarecer questionamentos sobre a urna eletrônica. Todos nós que atuamos no processo eleitoral, nós temos a obrigação de prestar contas à sociedade. Trabalho à distância ganha cada vez mais espaço. É um avanço tecnológico que traz grande ganho de produtividade para o judiciário. Aprendizado prático. Crianças de 10 e 11 anos do Distrito Federal têm aulas sobre justiça e cidadania. Aqui, o professor é um juiz de direito. Olá, boa noite. Boa noite para você. Esclarecer eleitores e veículos de imprensa sobre os mecanismos de segurança da Justiça Eleitoral. Esse foi o objetivo de uma audiência pública nesta sexta-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Notícias falsas e desinformação nas redes sociais não prejudicam apenas candidatos. Comprometem também as eleições e a democracia como um todo. Essa é a interpretação do cenário atual brasileiro, compartilhada por juízes e promotores que compuseram a mesa. Eu penso que o sistema é confiável, mas a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, todos nós que atuamos no processo eleitoral, nós temos a obrigação de prestar contas à sociedade, nos abrir aos questionamentos da população, até como uma forma de evoluir o sistema, melhorá-lo, para que cada vez mais haja confiança no funcionamento. Servidores do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral desmentiram boatos e explicaram o motivo dos enganos propagados por redes sociais. Aquele problema lá que o senhor citou, eu estava na tela do confirma para presidente e a urna encerrou, né? Pode ser solicitado ao tribunal o log daquela sessão. A audiência pública promovida pelo TRE do Distrito Federal teve o propósito de esclarecer eleitores e veículos de imprensa sobre os mecanismos de segurança das eleições. As urnas eletrônicas e seus programas de funcionamento, as auditorias, as barreiras físicas antifraude, esses foram os temas abordados aqui hoje no auditório do Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma via de mão dupla, com muitas perguntas e respostas e também muitas manifestações de opiniões. Escutamos as críticas, as sugestões, vamos analisar e avaliar isso nacionalmente ao final das eleições, num evento que o TSE promove de avaliação das eleições. A presidente do TRE-DF, Carmelita Brasil, avaliou positivamente a audiência. Grande parte dessas notícias falsas que circularam, que ainda estão circulando, não nascem da má-fé, elas nascem da ignorância, elas nascem da falta de conhecimento. Cabe a nós esclarecer o cidadão, o que às vezes não é muito fácil, mas é preciso que seja feito. O Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, assinaram um acordo para definir a regularização da área total do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O termo de compromisso indica, por exemplo, como será feita a desapropriação de terrenos particulares dentro do parque. No acordo, o ICMBio se comprometeu a montar um plano de trabalho para regularizar as áreas não demarcadas da Serra da Canastra. O documento deverá ter informações detalhadas sobre quais locais serão desapropriados e se o Instituto tem recurso para indenizar os proprietários. Já o Ministério Público Federal vai acompanhar o processo. Os procuradores vão fiscalizar as ações e garantir a participação dos agentes comunitários interessados na regularização. Além disso, o MPF não vai entrar com ações judiciais contra o ICMBio, desde que o plano de regularização das áreas ainda não demarcadas siga um prazo razoável. O STJ rejeitou o pedido de liberdade a um ex-inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a uma operação Gladiador, que investigou casos de contrabando, corrupção e outros crimes ligados à exploração de jogos eletrônicos na zona oeste do estado.
Mário Franklin Leite Mustrange de Carvalho teve a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que fixou a pena em 9 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O regional determinou a prisão provisória do réu após 2ª instância. No STJ, a defesa do ex-inspetor alegou que o TRF2 teria ido contra a Constituição, que diz que alguém só pode ser considerado culpado após ter esgotado todas as instâncias e possibilidades de recurso. Mas aqui no tribunal, a ministra Laurita Vaz não aceitou o argumento. Para a magistrada, foi assegurado ao condenado que a eventual prisão não será efetivada antes de se esgotarem os recursos nas primeiras instâncias, o que afasta a possibilidade de constrangimento ilegal à liberdade e locomoção do réu. Por conta disso, a ministra rejeitou a liminar em habeas corpus. O mérito ainda vai ser julgado pela 6ª turma do STJ. A Justiça suspendeu o direito de trabalho externo e determinou a volta do goleiro Bruno Fernandes ao presídio de Varginha, em Minas Gerais. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, depois que foi flagrado num bar de uma associação da cidade, na companhia de 2 mulheres e com uma lata de cerveja na mesa. A defesa dele nega a irregularidade. Bruno foi preso em 2010 e depois condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e por sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Desde abril de 2017, o goleiro está preso em Varginha, onde trabalhava na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Além de trabalhar na obra de construção da própria associação, Bruno podia executar serviço fora da instituição. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou um recurso do Ministério Público Federal que buscava manter a ação criminal da Operação Integração na 13ª Vara Federal de Curitiba, por entender que o processo teria ligação com a Operação Lava Jato. A operação investiga um esquema de corrupção em concessão de rodovias federais no estado do Paraná. A decisão da 8ª turma do tribunal, a ação vai seguir tramitando perante a 23ª Vara Federal da capital paranaense. Justiça Federal julga improcedente um pedido de concessão de aposentadoria por invalidez a uma pessoa. Isso porque ela já tinha doença alegada antes do vínculo com a Previdência. A Câmara Regional Previdenciária da Bahia entendeu que a aposentadoria por invalidez requerida pela autora da ação não pode ser concedida porque o laudo pericial apontou o início da incapacidade em 2013 e ela só reingressou no regime geral da Previdência Social em 2015. Ou seja, a doença já existia. O relator, juiz federal Saulo Casale Bahia, explicou que o artigo 59 da Lei 8.213 de 91 prevê que não é devido o benefício ao segurado que, ao se filiar ao regime da Previdência, já tenha a doença alegada, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento do problema. E você vai ver a seguir, trabalho à distância tem ganhado cada vez mais espaço. Tem economia elementar do judiciário em relação a horário, a gasto de energia. A Procuradora-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para que pessoas acometidas por algumas doenças graves, como paralisia incapacitante, AIDS e esclerose múltipla, mesmo quando não aposentadas por motivos de saúde, tenham direito à isenção do imposto de renda sobre o salário recebido. Para Raquel Dodge, a concessão de isenção do imposto de renda apenas a aposentados nessas condições e não aos trabalhadores em atividade afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da igualdade conferidos às pessoas com deficiência, de acordo com a Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conhecida como Convenção de Nova York. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. Uma decisão do STF que determina a idade mínima para uma criança entrar no ensino fundamental acabou com a discussão de qual faixa etária seria mais adequada para isso. As crianças precisam ter no mínimo 6 anos completos até 31 de março para poder ingressar no ensino fundamental. Essa é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que tornou constitucional esse critério etário. O Supremo é o guardião da Constituição, é ele que declara a constitucionalidade ou não de uma lei.
Se ele declarou a constitucionalidade, então ela é válida para todas as escolas e todos devem cumprir essa decisão. A questão é que muitas escolas e pais vinham descumprindo o que já estava previsto em resolução do Conselho Nacional de Educação e estavam tendo êxito em decisões judiciais em todo o país para garantir matricular os filhos fora da data de corte. Para essa pedagoga, a decisão do STF é acertada. Patrícia Gomes explica que a resolução que determina o corte etário partiu de diversos estudos, levando em consideração vários aspectos do desenvolvimento, não apenas o cognitivo. Muitas vezes, quando a gente não trabalha apenas essa dimensão cognitiva, né, que muitas vezes, por conta dessa ansiedade, se favorece atividades mais voltadas para a leitura e escrita, quando essa criança chega no primeiro ano do ensino fundamental, ela aprende rapidamente. Por quê? Porque ela já construiu algumas vivências, algumas experiências, desenvolve a imaginação, a criatividade. Já essa psicóloga acredita que a mudança nesse início deve gerar prejuízos, tanto para as crianças que precisarem regredir, quanto para as mais novas que passarão a estudar agora com alunos um pouco mais velhos. É preciso respeitar o tempo de cada criança, o desenvolvimento de cada criança, para ela poder aproveitar cada uma dessas fases. Não é adiantando que vai se ter bons resultados. Também não é atrasando que vai ter bons resultados. É preciso respeitar o desenvolvimento cognitivo e cada fase da idade da criança. O trabalho à distância tem ganhado cada vez mais espaço nos dias de hoje. Isso porque traz vantagens aos funcionários e também às empresas ou órgãos públicos. O teletrabalho aumentou a produtividade no Tribunal de Justiça da Paraíba. Os tribunais que adotaram o teletrabalho, metodologia regulamentada pelo CNJ, estão obtendo aumento de produtividade em suas atividades administrativas. O home office ou teletrabalho permite conciliar multiatividades, possibilitando que os servidores se organizem da melhor forma para desenvolver suas tarefas sem sair de casa, melhorando assim sua qualidade de vida e ainda preservando a celeridade na execução do trabalho. A modalidade de trabalho remoto vem sendo adotada no Judiciário paraibano. Segundo o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, desde a implantação do teletrabalho, já é perceptível o aumento da produtividade em relação ao número de processos minutados pelos assessores. Tem economia elementar do judiciário em relação a horário, a gasto de energia. Então houve essa conformação em equipe e eu posso dizer que é um sucesso. Rodrigo Nóbrega, assessor jurídico da presidência do TJPB, que atua em regime de teletrabalho, acredita que a flexibilidade de horários em turnos diferenciados torna o trabalho mais produtivo, pois aumenta seu rendimento. Eu consigo fazer a gestão de tempo e eu consigo trabalhar com mais facilidade em casa do que no tribunal, porque lá a gente tem ligação de vários setores chamando, convocando. E em casa não tem isso. A gente tem um telefone ligado apenas para o presidente se quiser contactar. O teletrabalho voltado para os servidores da área judiciária é regulamentado pela Resolução número 6, de 16 de julho de 2018 do TJPB, que foi aprovada pelo Pleno do Tribunal por maioria de votos. Segundo o parágrafo único do artigo 6º da resolução, é imprescindível a fixação de metas de desempenho aliadas ao plano estratégico e a elaboração do plano de trabalho individual para cada servidor indicado, devendo este apresentar produtividade nunca inferior a 15% de sua média. A produtividade é a grande vantagem para o Tribunal de Justiça. O setor em que eu trabalho, que trata de processos judiciais de competência da presidência, zerou os processos e a gente trabalha agora dentro do mês. Os processos que chegam saem com no máximo 15 dias. O desembargador-presidente Joás de Brito Pereira Filho afirmou que a presidência do TJPB também apresentou melhor desempenho ao aderir ao teletrabalho. Ele lembrou que cabe ao gestor da unidade indicar dentre os servidores interessados aqueles que irão realizar suas atividades em regime de trabalho remoto. É um avanço tecnológico que traz grande ganho
de produtividade para o judiciário. Por isso que eu resolvi implantar o teletrabalho. Você veja que todos eles que têm aderido ao teletrabalho, eles têm demonstrado um crescimento na sua produtividade. A Justiça negou um pedido do ex-senador cassado Luiz Estevão para voltar a trabalhar internamente no complexo penitenciário da Papuda, em troca da redução da pena. Para a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, o presídio tem autonomia para definir como gerencia as vagas de trabalho. Por esse motivo, o judiciário não pode interferir. Em 2016, Estevão trabalhou como entregador de marmita para outros detentos. Já em janeiro de 2017, ele foi desclassificado do trabalho interno depois de supostamente cometer infração grave na cadeia. Desde então, ele tenta na justiça o retorno às atividades, que garantem um dia de pena a menos a cada 3 dias de serviço prestado. E a seguir, Justiça e Cidadania na sala de aula. A criança de 10 anos que aprende essas noções se tornará um cidadão que sabe procurar seus direitos. Alunos do Distrito Federal têm aulas de Justiça e Cidadania com o juiz de direito, a iniciativa do TJDFT. O programa tem o objetivo de promover e simplificar o contato direto dos estudantes com o Poder Judiciário. De vez em quando é assim. A aula muda da sala para o pátio. Estamos numa escola pública de Brasília e a lição é sobre justiça e cidadania. As aulas são para crianças de 10 e 11 anos de idade. Nesta faixa etária, elas estão prontas para aprender e levar para a vida lições de cidadania e justiça. A importância é enorme no sentido de formação de novos cidadãos. A criança de 10 anos que aprende essas noções se tornará um cidadão que sabe procurar seus direitos, lutar por seus desejos. Se sofrer uma injustiça, vai saber identificar o conceito do ato injusto e vai procurar os meios, vai procurar ou o tribunal, o Ministério Público, a Defensoria Pública. As crianças aprendem sobre os 3 poderes, o que faz um juiz, como funciona um tribunal e como o cidadão pode procurar a justiça. Davi já está um pouco familiarizado com o assunto. A mãe é advogada. Ela defende todas as pessoas que precisam. Ana Lívia faz uma pergunta. Se uma criança comete um crime, aí o que acontece com a criança? Ela não vai ser tratada como o criminoso, como o réu no direito penal, como aquilo que a gente vê, que vai ser preso. Não é assim. Por quê? Porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma regra, é um conjunto de regras específicas para situações em que a criança e o adolescente praticam ato infracional. O mestre é sempre um juiz de direito que entra para o programa de forma voluntária. Esta é a primeira vez que a doutora Ana Carolina assume esse papel. Pela oportunidade de passar uma mensagem. Se eu conseguir tocar alguma criança, se eu conseguir mudar a realidade de uma criança, mudar a realidade da família dessa criança, puder ajudar, uma que seja, para mim já valeu. Isso contribui ou futuramente para uma escolha de profissão, apesar do caminho longo que ainda eles têm, e também por associar aos conteúdos que se dá em sala de aula. Muito legal. Às vezes eu penso que eu vou me dar bem sendo advogada, porque eu sei me defender, eu sei defender os outros. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal contra leis do município goiano de Formosa, no entorno do Distrito Federal, que impõe exigências e condições ao trabalho de mototaxistas na cidade. Segundo o partido, as normas violam princípios constitucionais como o livre exercício de qualquer trabalho. Em Formosa, existe um sistema de donos de pontos operados por empresas que obrigam e cobram dos profissionais para que eles se associem, o que configuraria uma exploração dos trabalhadores. A ação foi distribuída para o ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Auxiliares do transporte aéreo analisam proposta de acordo coletivo para evitar uma greve. O caso está no TST.
Encerra na próxima segunda-feira o prazo para que os empregados das empresas prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo votem a proposta de convenção coletiva de trabalho. Os termos da proposta foram apresentados pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. A proposta mantém praticamente todas as cláusulas sociais da convenção anterior e garante a reposição da inflação plena do período referente à data base, com acréscimo de 0,5%, totalizando 2,56%. O reajuste será retroativo à data base de 1º de janeiro de 2018. A categoria é responsável por inspecionar bagagens, abastecer aeronaves, fornecer refeição e outras atividades de apoio. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Vamos lá então, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu começo o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu arquivar uma ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB alegava suposta omissão administrativa do presidente da República e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em relação à aplicação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O ministro explicou que a OAB não conseguiu demonstrar na ação onde estaria a inconstitucionalidade e nem de que forma o presidente da República e a Anatel estariam falhando na universalização das telecomunicações ou na adoção de providências administrativas obrigatórias. Vamos agora a uma outra notícia. A Justiça de Brasília negou pedido do senador cassado Luiz Estevão para voltar a trabalhar dentro do complexo penitenciário da Papuda, onde ele está preso. O objetivo era reduzir a pena de 26 anos de prisão que ele foi condenado no regime fechado. A penitenciária alega que não há vagas para o trabalho interno. E ao analisar o caso, a juíza da Vara de Execuções Penais argumentou que o presídio tem autonomia para definir como gerencia as vagas de trabalho e, por isso, o judiciário não deve interferir. E agora nós vamos lá para o Acre. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Democracia para combater a prática de crimes eleitorais, de compra de votos, transporte irregular de eleitores, uso ilegal de instalações públicas para fins eleitorais, peculato e associação criminosa. Foram cumpridos 8 mandados de prisão, 22 de busca e apreensão e mais 4 condução coercitiva de testemunhas. Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral do Estado. E vamos então à última notícia falando da Defensoria Pública de São Paulo, que lançou hoje uma central virtual para receber denúncias de violência motivadas por preconceito e intolerância no estado de São Paulo. O Observatório de Violência por Intolerância permite que as vítimas enviem informações a respeito de cada caso, especificando se a violência foi por meio presencial ou digital, qual tipo de violência, agressão física, ameaça, ofensa verbal ou dano patrimonial e se foi uma discriminação racial, homofóbica, por origem ou xenofobia, de gênero ou intolerância política ou religiosa. A Defensoria vai fornecer orientação jurídica e o acompanhamento dos casos mais graves. Todas as informações da Central vão ser mantidas em sigilo. E você aí de casa quer rever algumas das nossas reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo fim de semana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.